Olá, está começando mais uma edição do Jornal Panorama. Aqui você acompanha o trabalho do Parlamento Capixaba. Veja nesta edição. Economia e Sustentabilidade, mesa diretora dá continuidade às medidas do projeto Assembleia Digital. Comissão de Finanças recebe dirigente do Bandes para prestação de contas. Deputados atuam para acabar com poluição em Porto de Santana, em Cariacica. Trabalhos em plenário. Na primeira sessão ordinária da semana, informações sobre o projeto Assembleia Digital estiveram em pauta. Os deputados também aprovaram regime de urgência para 4 iniciativas do Executivo e outras 3 matérias começaram a tramitar. Confira os detalhes com a repórter Luciana Wernesbach. Vanderlei, na sessão desta segunda-feira começaram a tramitar 3 projetos de lei de autoria do governo do estado. Um deles trata sobre o reajuste salarial a servidores do Executivo. O outro sobre o pagamento de indenização sobre fardas e uniformes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e de agentes da Sejus. O terceiro institui a bonificação por desempenho no âmbito da SEDU, a Secretaria de Estado da Educação. Durante a sessão, o presidente da mesa também leu um ato que regulariza a Assembleia Digital para diminuir o uso de papel pelos deputados. Artigo 1º do ato 1693, de 13 de setembro de 2017, que passa a vigorar acrescido o parágrafo 5º com a seguinte redação. Parágrafo 5º. Excetuam-se do disposto do inciso 1º do parágrafo 1º desse artigo indicações, requerimentos, bem como ofícios da área legislativa dos gabinetes parlamentares, que serão apresentados de forma eletrônica e assinada por meio de certificação digital, garantidos os requisitos estabelecidos pela ICP Brasil Infraestrutura de Chaves Públicas. Artigo 2º. O ato número 1693, de 13 de setembro de 2017, passa a vigorar acrescido do artigo 2º-A com a seguinte redação. As tramitações e anexos das proposições citadas no parágrafo 5º do artigo 1º se darão obrigatoriamente de forma eletrônica, assinado por meio de certificação digital, garantidos os requisitos estabelecidos pela ICP Brasil. Artigo 3º. Esse ato entra em vigor 3 de abril de 2018. Os deputados também aprovaram 4 requerimentos de urgência a matérias também do governo do estado, que devem ser votadas na sessão desta terça-feira. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Luciana. E por ser a primeira segunda-feira do mês, também foi dia de Tribuna Popular. Confira como foi a participação da sociedade em plenário. 6 convidados fizeram uso da palavra na Tribuna Popular deste mês de abril. O primeiro deles foi o presidente da AMAIS, a Associação dos Amigos Autistas. Carlo Cavaco falou sobre a defesa dos direitos dos autistas. Reforçar a importância da melhoria das políticas públicas, reforçar a importância da sociedade conhecer mais sobre o autismo, para lidar cada dia melhor com as pessoas autistas, sejam familiares, seja na escola, seja no trabalho, onde for, e também divulgar um pouco também sobre a AMAIS, a Associação dos Amigos dos Autistas. Já o professor Adalberto Amorim Pinheiro falou sobre a regulamentação do novo Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação. Ela definiu, por exemplo, através do seu regulamento, todas as situações em que pode haver interação entre universidade, empresa e governo. E dentro dessa interação, por exemplo, ela disse, olha, quando houver o pagamento de bolsas a um aluno de iniciação científica, esse pagamento tem que ser feito, por exemplo, com um termo de outorga. Se houve um contrato de parceria para desenvolvimento conjunto entre uma ICT e uma empresa, a modalidade de um instrumento jurídico tem que ser um acordo de parceria. Então ela definiu muito claramente como esses setores vão se relacionar. E definindo esse tipo de situação, nós temos no primeiro momento segurança jurídica. Então esse é o primeiro ponto. E apesar disso, além disso, nós tivemos grandes iniciativas, por exemplo, em desburocratização de processo. O pesquisador, para adquirir, por exemplo, um produto do exterior, um equipamento que ele precisava utilizar num projeto de pesquisa, ele tinha que se submeter ao processo da lei de licitação. Hoje, a legislação, e através do seu regulamento também,
ele promoveu, possibilitou que a aquisição desse tipo de produto pudesse ser feito, por exemplo, com dispensa de licitação. Então isso favorece o desenvolvimento da pesquisa. Hoje o Estado, por exemplo, ele pode, através dos órgãos da administração indireta, ele pode participar minoritariamente do capital social de empresas. Então veja, o Estado, através da sua administração indireta, colocando dinheiro, recursos que podem ser financeiros ou não, no desenvolvimento de uma empresa. O Estado pode, por exemplo, ceder um imóvel para que seja instalada uma empresa inovadora, uma incubadora. Então nós criamos um ambiente favorável de interação e a criação desse ambiente, através da regulamentação, é que é um grande diferencial no desenvolvimento da pesquisa. Outro assunto da Tribuna Popular foi a redução da maioridade penal. O ex-presidente do IASES, Lindomar José Gomes, se posicionou contra a redução. Quando a gente fala sobre redução da maioridade penal, a gente não tem que pensar exclusivamente em mudar a emenda constitucional, né? A gente também fala das medidas socioeducativas, que a execução dela é nos estados. Então a gente precisa primeiro entender como é que é a execução da medida socioeducativa no estado, né, e nos municípios, porque os municípios também têm as suas responsabilidades na medida socioeducativa. E o parlamento estadual, ele ajuda você a trazer à baila essas questões das execuções da medida socioeducativa, e normalmente alguns dos deputados querem galgar outros cargos, né, de deputado federal, então ele já chega lá sabendo, por uma forma não só do senso comum, mas com conhecimento mais prático de como que é a execução da socioeducação no Espírito Santo. O empresário Thiago Holdi, de Santa Teresa, e que foi candidato a deputado ao parlamento italiano, falou sobre a importância da cultura italiana no desenvolvimento do Espírito Santo e sobre imigração. Hoje, mais do que nunca, a gente vem agradecer. Eu vi uma vez aqui, como eu disse, em novembro de 2015, foi importante naquela época informar as pessoas, dizer da importância que nós teríamos de ter um candidato, e nada mais justo do que vir após as eleições, dar um esclarecimento às pessoas, informá-las dos próximos passos, que nós vamos continuar trabalhando em prol das comunidades italianas, que é envolvido, lógico, a cultura, mas também a prestação de serviço que nós temos como emissão de passaporte e outras coisas, né? Nós vamos continuar com projetos de desenvolvimento da cultura italiana, tentando unificar, porque hoje as comunidades são muito distanciadas uma da outra. O importante é a gente tentar trabalhar em um nicho só. Eu acredito que esses votos, essa confiança que eles deram a mim, vai fazer com que eu possa me impulsionar e também levá-los à frente, trabalhar em frente com as comunidades juntas, unidas, né? Também utilizaram a tribuna o servidor público José Reinaldo, que abordou a situação da saúde pública no Espírito Santo, e as professoras Sirlene de Almeida e Andréia Azevedo, que falaram sobre atendimento educacional especializado de acordo com as necessidades do aluno. Quem quiser participar da Tribuna Popular pode procurar o gabinete de um dos 30 deputados. Vamos agora a um breve intervalo, mas já voltamos com mais informações sobre o trabalho legislativo. O Jornal Panorama está de volta e traz as notícias da prestação de contas do presidente do Bandes. O dirigente apresentou o resultado financeiro da instituição obtido em 2017. Os números apresentados são positivos. 7,5 milhões de reais. Esse foi o lucro obtido pelo Bandes, o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo, em 2017. O valor foi apresentado aos deputados pelo diretor-presidente da instituição. Haroldo Natal Silva Filho prestou contas dos resultados alcançados no ano passado aos membros da Comissão de Finanças. Para o gestor, o resultado é considerável diante do cenário econômico nacional. Esse resultado de 7,5 milhões para um banco de desenvolvimento e para o tamanho do banco de desenvolvimento que é o Bandes, é um resultado bastante significativo. Mas, como eu disse aí, mais importante do que um resultado positivo é nós podermos proporcionar aos capixabas investimento nos seus projetos, nas suas aspirações, porque quando nós financiamos um capixaba, financiamos um projeto, financiamos uma empresa, nós estamos proporcionando que o Estado possa gerar empregos, possa gerar renda. Haroldo Natal explicou as medidas tomadas para recuperar as perdas de períodos anteriores. Estamos focados com mais de 70% da nossa operação no setor rural. É importante apoiar o setor rural? Lógico que é, e nós vamos continuar apoiando. Mas eu vi que nós precisávamos equilibrar um pouco isso.
Nós precisamos apoiar mais a indústria, apoiar mais o comércio, apoiar mais os bens de serviço, a economia criativa, a economia verde, buscar novas funções, novas parcerias. Então isso que a gente procurou fazer. E quando você equilibra, quando um setor vai mal, o outro acaba suprindo a deficiência dele. O presidente do Bandes destacou ainda os objetivos da instituição para 2018. Nós continuamos em busca de novos projetos, nós temos um desafio maior ainda nas liberações de crédito, entrou no plano estratégico do governo, serão 316 milhões de operação de crédito. Nós temos agora a parceria com a Fundação Renova, como eu disse, vão ser 110 milhões para os municípios que compõem a bacia do Rio Doce. Nós temos o hub de inovação do banco, nós temos os fundos de participação, nós temos as parcerias com o Ministério de Turismo, Ministério da Agricultura. Então, assim, não estamos parados. Além de deputados estaduais, diretores e servidores do Bandes e representantes do Poder Executivo, acompanharam a prestação de contas. Para o presidente da Comissão de Finanças, o resultado positivo reflete o esforço da atual gestão. Acredito que o banco está sendo trabalhado muito pelo Haroldo, pelo Everaldo, pela Denise. Então é uma boa gestão, tentando recuperar aí os investimentos que o banco está investindo em todo o estado do Espírito Santo. Então ele traz hoje para a Assembleia e para o povo capixaba um resultado positivo desse mais de 7 milhões que o banco conseguiu aí trabalhar esse ano. Deputados pedem providências para acabar com poluição que afeta moradores de Cariacica. O problema estaria sendo causado por empresa que está operando com base em decisão liminar. A Comissão de Infraestrutura recebeu uma denúncia dos moradores da região da Grande Porto de Santana, em Cariacica. A população reclama da poluição causada pela estocagem e pelo transporte de carvão de uma empresa localizada no terminal ferroviário de Santana. O IEMA, Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, interditou a empresa, que está operando por meio de uma liminar judicial. O colegiado vai denunciar o caso ao Ministério Público, além de se reunir com órgãos ambientais e fiscalizadores. Nós deliberamos aqui porque se trata de um terminal logístico, né? A TFS é Terminal Ferroviário de Santana, que atua dentro da região da Grande Porto de Santana. É um terminal, talvez um dos melhores do Espírito Santo, porém está cometendo um grave crime ambiental. A estocagem de carvão que chega através de navio, de embarcação. Hoje, por exemplo, nós temos informação de que 38 mil toneladas serão desembarcadas ou embarcadas através de transporte rodoviário, ou seja, trafegando pelas vias do município. E o estoque, ou seja, a armazenagem desse material não tem nenhuma proteção, o que, com os intempéries do tempo, ou seja, vento, faz com que propague, levando aí esse material para as ruas, avenidas da Grande Porto de Santana, que é um aglomerado de bairros e de pessoas. Ali mora um número enorme de pessoas e que estão sendo alcançadas por esse material poluente e causando problemas enormes na saúde pública municipal, das pessoas, principalmente como rinite, alergia e outros problemas respiratórios. Diante disso, nós adotamos a seguinte medida, por conta das manifestações que hoje o município de Cariacica amanheceu na região da Grande Porto de Santana, promovida por populares, moradores se sentem lesados e pela ausência de uma ação eficaz do poder público, seja da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Secretaria Estadual de Meio Ambiente e do próprio IEMA, porque a operação continua. E se existe uma medida liminar que alcançou o embargo da operação, é porque o auto de infração ele é frágil. Então nós estamos agora denunciando junto ao Ministério Público a empresa e estamos inclusive analisando a possibilidade de incluir nessa denúncia junto ao Ministério Público Estadual os órgãos públicos fiscalizadores. Porque se eles não estão fiscalizando o que deveriam exercer, significa que a população está à mercê. E aí a Comissão de Infraestrutura não vai se furtar de enfrentar esse tema e denunciar e doa a quem doer. E por hoje é só, mas amanhã tem nova edição do Jornal Panorama, com as principais notícias da Assembleia Legislativa. Obrigado pela sua companhia. Continue com a programação da TV Assembleia, seu canal cidadão.